Meus queridos irmãos, graça e paz. Vamos para mais uma reflexão hoje sobre paternidade. Eu quero que você se lembre que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, segundo o que está registrado em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Eu quero trazer um texto para você e nós vamos fazer algumas reflexões. O texto é Tito capítulo 1, versículo 4 e versículo 5, a primeira parte. Diz assim: a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz, da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes. Para que colocasse em ordem as coisas restantes. Existem tantas coisas para serem colocadas em ordem nas nossas vidas. Agora, se nós não entendermos paternidade, se nós não entendermos filiação, e é claro que eu estou falando de paternidade primeiro, para nós em breve adentrarmos na questão da masculinidade de maneira mais profunda. Depois, se você quiser ler todo o contexto de Tito capítulo 1, você vai perceber que ele está falando de ministros, ele está falando de sacerdotes, que os homens devem ser, e algumas características que eles precisam ter. Mas antes ele fala do seu filho espiritual chamado Tito. Foi gerado pela palavra de Deus mediante a fé. Então Paulo, ele fala assim, olha, você é meu verdadeiro filho, e ele vai falar de Deus Pai. Então, a partir do entendimento da filiação, ele pede algo a esse filho: colocar em ordem. Sabe por quê, meu querido? Porque em Deus as coisas são da natureza para a ordem. Você não organiza as coisas se você não sabe qual é a sua identidade. Então o apóstolo Paulo está encorajando Tito por saber que ele era um filho amado, um filho verdadeiro. E é isso que possibilitaria ele colocar em ordem. Porque todo problema de gênero e ordem é antes um problema de natureza. É de não conhecer a essência, é de não conhecer, vamos dizer, aqueles princípios que regem a eternidade, que deveriam estar governando sobre a terra. Por exemplo, Deus nos criou à imagem e semelhança. A imagem está no campo da natureza. Então, a natureza ela é subjetiva, mas a semelhança é que te faz fazer o que você tem que fazer. A semelhança já é objetiva. Então, Deus nunca nos ensinou a ficarmos irados, desencorajados, desanimados. Deus nunca nos ensinou isso. Essa questão de ficar focado em si mesmo e pensar apenas em si mesmo e esquecer da responsabilidade que lhe cabe, na verdade nós herdamos isso não de Deus, mas de Adão. Então ninguém te ensinou essas coisas. Você foi desenvolvendo durante a sua vida por causa de sistemas culturais, religiosos, filosóficos e tanta coisa que você vai ouvindo, crescendo, e às vezes você não tem os padrões, você só tem os padrões segundo Adão, você não tem o padrão segundo Deus, que é a essência. E isso traz disfunções na sua vida como homem, como alguém que deve se posicionar. Mas quando você começa a compreender a essência, a sua verdadeira identidade, que está em Deus Pai e não em Adão, que não é referência para nós, nem de masculinidade e também não é de paternidade, porque ele desprotegeu a sua esposa e os seus filhos herdaram dele algo ruim que levou Caim a matar Abel. Que Deus tenha misericórdia, que os seus filhos sejam restaurados por meio do seu entendimento de paternidade e filiação. Para aqueles que são casados, é claro. Que Deus abençoe a sua vida e nós vamos aprofundar nesse tema. Um forte abraço e em Cristo avançar.